E vamos falar hoje de plantar a lua, um rito de menstruação, mas que também pode ser feito para por mulheres que não menstruam, por mulheres trans, por mulheres sem útero, por mulheres menopausadas. E se você não sabia disso, fica aí, assiste comigo e bora! Eu sou Mariana Leal e bem-vindos ao canal Respeita as Bruxas da Quebrada. E aí não podia faltar aqui, né, uma referência à minha grande diva. Mulher é um bicho esquisito, todo mês sangra. Quando a gente pensa em menstruação, vamos dar uma refletida aqui, né? E aí, assim, de que maneira que a gente vê, como que a gente se relaciona? E eu faço primeiro uma pergunta. Como foi a sua primeira experiência com a menstruação? Foi algo parecido com isso? E como você se sente assim durante a sua menstruação, durante a sua TPM, ou até mesmo quando você acorda de mau dia? É assim? Ai, que medo, né? E assim, quando alguém fala assim, eu vou coletar o meu sangue, vou me conectar com a minha menstruação, a cena que vem na sua cabeça, por acaso é essa? Pois é, eu vou dizer para você que dá para ser uma coisa bem mais tranquila. Retomando aqui um pouco a nossa conversa aqui sobre sagrado feminino, vamos falar sobre esse tema, né, que é tão polêmico, tão estranho e tão confuso, que é a menstruação e o ritual de plantar a lua. Mas antes eu vou contar uma historinha para vocês, né? O nosso sangue menstrual, né, é uma fonte muito rica de nutrientes, de minerais, de hormônios, e por isso ele é um fertilizante natural, por isso que a gente planta ele, né? E assim, se a gente pensar que os nossos corpos são sagrados, as nossas ações são sagradas, por que o nosso sangue não é sagrado? E por que ele vai diretamente para o lixo? Fica essa pergunta. Se ele é sagrado tanto quanto nós somos sagrados, esse sangue também merece ser honrado, né? E quando a gente devolve esse sangue para a terra, a gente realiza sim um gesto de gratidão, de amorosidade e de respeito, né? E isso é importante, esses pequenos gestos que a gente faz. E um pequeno gesto que você pode fazer agora, lilás, é se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações, tá bom? E aí, voltando assim um pouquinho no tempo, culturas antigas, né? E quando a gente vai buscar estudar um pouquinho sobre isso, acreditavam inclusive que o sangue menstrual tinha propriedades mágicas e curativas. Então, se a gente pensa em plantar a lua, se conectar com esse sangue menstrual, é a gente construir e constituir um rito cíclico de agradecimento, de desventimento, de purificação, de um ciclo que está sendo encerrado e de conexão com a Grande Mãe. E para construir esse ciclo, como eu disse para vocês lá na nossa entradinha, não é preciso necessariamente que você menstrue. Você pode fazer uma representação da sua menstruação se você deseja fazer este ritual, se você deseja estabelecer essa conexão mensal com os poderes da deusa. Quando a gente está lunando ou menstruando, é o momento que a gente fecha um ciclo. Esse sangue que a gente, né, vai colocando para fora do nosso corpo representa o desprendimento de tudo aquilo que a gente vive naquele mês, naquela alunação. O que é uma alunação, Mariana? A alunação é o período de 21 dias entre o começo de um ciclo lunar e o fim dele, que a gente pode pensar.
do comecinho de uma lua nova até chegar a outra lua nova. Dentro deste período, nós temos uma lunação. A lua que costumeiramente representa a menstruação é a lua minguante. Por quê? Se a gente está desprendendo aqui aquele sangue menstrual que está saindo, que está fluindo, a gente pode utilizar a representação da lua minguante, porque a lua minguante no céu também faz esse papel, faz esse processo de tirar, da gente descartar, botar para fora, purificar. Neste sentido, pessoas que não menstruam podem utilizar a fase da lua minguante para se conectar com a lua e fazer o ritual de plantar a lua. Plantar a lua, ela coloca a gente no lugar de conexão com a deusa, desperta o nosso poder intuitivo, lembra para nós dos nossos poderes ancestrais, nutre as nossas plantas e traz um momento único de conexão com a terra. E não existe uma regra para você plantar a sua lua, né? É uma ritualística que a gente pode construir intuitivamente, de acordo com os nossos processos, de acordo com a forma com a qual nós observamos o nosso corpo, a nossa relação com a menstruação. Como que a gente faz essa coleta desse sangue menstrual? Para quem utiliza o coletor, que é o famoso copinho, que eu vou deixar algumas imagens aqui, é bem mais simples. Você vai retirar do seu coletor o seu sangue menstrual e vai colocar, né, num recipiente. Para quem usa absorvente, calcinha menstrual ou paninhos, pegue esse material, deixe de molho numa tigelinha, né? E esse sanguinho vai sair dali, né? Você pode apertar. Para quem tiver mais afinidade com o corpo, pode colocar a mão, né, dentro da sua vagina para pegar o sangue e lavar a sua mão depois, também não tem problema, tá? Ai, Mariana, mas eu não menstruo. Você não falou que o vídeo também era para quem não menstrua? Você pode fazer uma representação deste sangue com vinho, com suco de uva, com chá de hibisco, tá? Ou simplesmente com água, se assim você desejar, né? E fazer com que colocar neste recipiente. Este recipiente sagrado que nós colocamos a nossa menstruação, ou que nós vamos ofertar à terra, é o jarro menstrual, né? Eu trouxe o meu aqui para vocês verem, né? Ele não precisa ser assim, pode ser um jarro transparente, um jarro diferente. Eu só sugiro que vocês não utilizem materiais plásticos, porque o plástico ele vai absorvendo cheiro, vai absorvendo cor, e para quem for colocar o sangue ou for colocar vinho, o recipiente vai manchar aos poucos. Então utilizem vaso de vidro ou esse aqui, que é um vaso de cerâmica. Isso aqui é uma ânfora, caso vocês não conheçam, tá? E vocês podem enfeitar ela assim bonitinha também, né? Quando a gente cria esse jarro, a gente já começa a estabelecer a nossa primeira conexão com essa ritualística de plantar a lua. Esse sangue, ou esse suco, esse vinho, isso que vocês vão colocar dentro do jarro, é interessante que vocês diluam em água, tá? Então vocês coloquem e completem com água, para que depois vocês consigam colocar na terra e fazer de fato a coisa de plantar a lua. O importante de todo esse processo é a sua intenção. A intenção é a coisa que movimenta a magia. Então, se a minha intenção com aquela ritualística é me conectar com a minha ancestralidade, com os poderes da terra, com os poderes do meu sangue, com os poderes do meu útero, eu tenho que ter essa intenção. Se eu coletar e colocar aqui pelo ato de coletar e aquilo não fizer nenhum sentido na minha vida, não tem por que você fazer esse ritual. Mariana, eu acho muito esquisito. Eu acho que eu não vou conseguir fazer. Não faça. Simples assim, né? Porque se o ritual não faz sentido, não tem por que fazer. Mas assim, não, Mariana, eu quero fazer, eu quero honrar, eu senti que ressoou no meu coração. Então a gente pode honrar, né, esse nosso período que a gente vai dedicar essa conexão com essa ancestralidade através deste rito do sagrado feminino, fazendo pequenos rituais, construindo momentos especiais, como plantar a lua. Mas existem outras formas também de nós utilizarmos o sangue menstrual, que é fazer tintura, né, pintando com aquarelas. Eu vou deixar para vocês algumas imagens aqui para vocês terem ideia. Há quem utilize o sangue menstrual como máscara
para passar no rosto. Há quem utilize, já vi até gente misturando em creme, passando no cabelo, enfim, fazendo pinturas no rosto, numa proposta bem ritualística mesmo e individual, para que te conecte. E aí vai muito do que cada uma está disposta a fazer, porque o intuito não é você ficar, se achar ou se sentir desse jeito. O intuito é você se conectar legal, se sentir bem, aquilo fez sentido, foi legal, foi bacana pra mim, né? E não parecer que tá fazendo uma coisa totalmente sem propósito, sem pé nem cabeça. O importante é que a gente tenha consciência, né, do que eu tô fazendo, para que eu tô usando aquele sangue, para que eu tô fazendo aquele ritual, qual é o objetivo dele. Então a gente tem que pensar em grandes temas: cuidado, amor, respeito, reverência. Esses conceitos são conceitos chaves, como quando fazemos este ritual e qualquer outra prática ritualística, né? Seja ela do sagrado feminino ou não. E aí uma coisa que eu acho legal, assim, né? Decidi fazer, quero fazer, tô pronta, tô afim. Pensem aí em montar todo mês, aí durante esse período da alunação, e para quem não tem a menstruação ou não menstrua, fazer esse ritual uma vez ao mês durante uma semana, ou 3 ou 4 dias, né? Depende aí de qual é o propósito. Monte um pequeno altar menstrual, né? Como que você vai fazer isso? Pense em formas, símbolos, coisas que possam representar essa conexão com esse período, com essa ancestralidade. Para quem menstrua, colocar o jarro menstrual, fazer referências nesse jarro. Eu aqui, por exemplo, eu utilizei aqui o símbolo do triângulo com os búzios, né? O búzio aqui fazendo referência ao órgão sexual feminino, fazendo referência ao símbolo da Ioni ou Ione, depende, cada um chama de um jeito, que eu também vou deixar para vocês. Alguns outros símbolos que vocês podem utilizar, né, para incorporar aí nas práticas de vocês. A triqueta, o trisco, o espelho de Afrodite, o símbolo de Vênus, Vexia Piscis também é um símbolo bacana. Uma ideia também que é legal é fazer esses desenhos em pedras. Isso aqui é uma pedra chata de rio. Eu costumo utilizá-la em meditações, né? Eu fiz a consagração dela num dos meus ritos menstruais e eu coloco, né, nas minhas menstruações, durante os meus ritos, sob o ventre, né? E utilizo para meditação, para conexão. Pintei com tinta vermelha, fazendo aí essas associações, né? Toalhas vermelhas são legais, cristais vermelhos são legais de usar, né? Tudo que for vermelho nesse momento vai fazer referência. Vermelhinho assim que nem o botão aqui do inscreva-se aqui no canal. Tá bom? Mas vocês podem utilizar todas essas referências para se conectar, né? Você pode fazer aí, depois que você estabeleceu esse altar, a consagração do seu sangue menstrual. Mariana, como que faz isso? Eu vou dar a sugestão da maneira como eu costumo fazer. Depois que eu coleto, coloco aqui no jarro, completo com água, eu acendo uma vela vermelha, pego um incenso de sálvia, ou um incenso de sândalo, um incenso de camomila, de lavanda, que são incensos legais para purificação, para tranquilidade. Pego esse incenso, passo pelo meu vaso, pelo meu jarro menstrual, passo aqui por mim, respiro fundo, me conecto com aquele momento, faço uma meditação, né? O que é legal a gente fazer durante esse período é criar práticas que conectem a gente, que fortaleçam. Quem estiver fazendo esse período, esse rito pela orientação da lua externa, da lua minguante, né? Que não menstrua mais, pode pensar nesse momento em fazer aquelas faxinas interiores, dar uma arrumada na sua casa, no seu espaço, pensar em refletir quais são os hábitos, coisas, crenças que vocês têm aí que precisam ser mandadas embora, e quando verterem, né, a oferenda de vocês na terra, imaginar que a terra ela vai absorver tudo aquilo e transmutar todos esses aspectos na vida de vocês. Esse processo é intuitivo, né? Dê asas à imaginação, faça artesanato, escolha uma planta para cuidar e se dedicar nesse período.
Oráculos também são fantásticos aliados para as nossas reflexões, né? Lembrando sempre que esses utensílios são utensílios sagrados, né? O jarro menstrual é sagrado, a sua pedra menstrual é sagrada. Tudo isso é um objeto que não é para ficar zanzando pela casa. Deixe guardadinho num espaço bacana, não utilize com outra finalidade, para outras coisas, para guardar outros líquidos dentro, porque senão perde a energia. Toda vez que a gente se conecta com esses elementos, mais força eles adquirem, né? E vocês podem fazer outras coisas também para honrar esse período. Construir um colar menstrual, né? Que eu trouxe aqui também o meu para vocês verem. É um colar grandão, e ele é grandão assim porque ele tem que ficar na altura do útero, tá? Então, fazer pequenininho assim não dá, né? E para quem quiser fazer outras coisas, pode fazer uma pulseira, enfim, né? Como eu disse, a criatividade é o que vai nos guiar, a criatividade e a intuição. E eu tenho um material bem bacana sobre esses rituais de menstruação, e para quem tiver interesse em saber um pouco mais sobre isso, coloca aí uma hashtag eu quero, que eu vou entrar em contato, vou botar um coraçãozinho e vou mandar aí para vocês o meu e-mail. E aí vocês me mandam um e-mail ou pegam aqui na descrição do vídeo meu e-mail e coloca no assunto, eu quero o material do ritual menstrual, tá bom? E me contem aí, eu gostaria muito, né? E é legal a gente partilhar quais são as experiências de vocês com a menstruação, com plantar a lua, se já faz, se não faz, usa coletor, não usa coletor. E quem quiser aí depois da experiência tirar umas fotos bem legais e colocar lá nos stories, marcando aí uma hashtag sangue sagrado, marca aí @respeita as bruxas da quebrada, pra gente fazer aí um apanhado bem legal disso, publicar no site, publicar no Face, publicar no Insta, pra gente fazer uma rede bem legal de comunicação, tá bom? E pra dica de vocês aqui, para vivenciar esse momento, trouxe um material riquíssimo, né? Que é o Oráculo da Lua Vermelha. Esse oráculo foi feito com o intuito de vivenciar o ciclo menstrual de forma plena e criativa. Então, uma coisa que vocês podem saber, até para entender o que rola na minha menstruação, o que é que deixa de rolar, é fazer os famosos diagramas lunares, né? E monitorando em que lua que eu menstruo, em que lua que eu não menstruo, quando que eu tô bem, quando que eu não tô, e passarem a observar como que o corpo de vocês se comporta. E mesmo para quem tá fazendo o ritual da lua externa, é legal ver como que eu me sinto na lua crescente, como que eu me sinto na lua cheia, como que eu me sinto na lua minguante, como que eu me sinto na lua nova, e começar a monitorar essas oscilações, né, de humor, de emoções, porque nós somos fluidas e mutantes e cíclicas, tal qual a lua, tá bom? E a partir desse oráculo, vocês vão conseguir ter um maior contato com esses ciclos, com essas fases. E se vocês quiserem que eu faça um vídeo só falando sobre esses ciclos, sobre essas fases, também deixa aí nos comentários, né? Pode até colocar aí lua vermelha, que aí eu vou saber do que vocês estão falando. Queremos vídeo da lua vermelha, para eu contar para vocês o que é o que é essa associação da lua, da menstruação, com o ciclo, com isso, com aquilo, né? Mas enquanto isso, né, esse material é um ótimo início, e para quem tiver interesse em adquirir esse material, vou deixar aqui na descrição o link do Oráculo da Lua Vermelha, para que vocês possam olhar, comprar e aí ampliar o acervo mágico de vocês, tá bom? Espero que tenham gostado, que tenha ficado claro. Deixo um beijo enorme para todos e abençoados sejam.